E vejam lá o interesse disto. Para que é que serve isto aqui? Para quê? 7 erros que cometeram na concepção do Audi TT é o que eu te vou mostrar no vídeo de hoje, é já a seguir. Olá, bem-vindos, o meu nome é Fábio e como eu disse na introdução do vídeo, eu vou-te falar sobre os erros que cometeram na concepção destes carros, Audi TT, o Roadster. São erros que eu acho que, partindo do princípio em que o conceito do Audi TT era um desportivo na altura, um desportivo, um carro, um coupé desportivo ou um Roadster, não deviam ter cometido estes erros. Podiam ter gastado um bocadinho mais de dinheiro, visto que era um carro de luxo, e punham algumas coisas que completavam muito mais o ramalhete e ficava um carro mais completo e ficava perfeito. Vou começar pelos bancos traseiros do carro. Os bancos traseiros do carro só tem 2 lugares atrás e só dá para pôr pessoas de 1,5 m. Como vocês podem ver, no cofre do carro tem uma etiqueta a dizer cuidado quando fecham a mala porque podem bater na cabeça. Eu vou-vos mostrar, eu vou fazer uma ginástica para me pôr ali dentro para verem que é um erro gigantesco terem posto os lugares, digamos, por marketing, para poder vender o carro. Basicamente foi isso. Tanto é que quando nós fazemos o Rear Seat Delete, que é a supressão do banco atrás, nós vemos nos plásticos de lado que tem umas coisas redondas, ou seja, a ideia foi, o conceito era uma barra, não era uns bancos. Mas para a venda e para esse tipo de coisas, porque tem que ser um carro familiar e isto e aquilo, meteram os bancos. Foi um tremendo erro. Como podem ver, a ginástica, olhem só para isto. Qual é o sentido que isto faz? Eu sou uma pessoa que tenho 1,80 m, portanto há pessoas maiores, há mais pequenas, mas isto é um absurdo. Para quê? Como podem ver, eu não tenho banco, ou seja, dá mais altura ainda e não tenho o encosto. Ou seja, supostamente eu ficava aqui, não faz sentido nenhum. E também tenho estes baquês, que são baquês fixos, que são muito mais fininhos nas costas, que dá muito mais espaço, porque, como vocês podem ver nos vossos carros, se puxarem o banco, se forem pessoas com 1,70 m ou 1,80 m, ao puxarem, para estarem bem sentados com as pernas esticadas até aos pedais, o banco vai ficar basicamente encostado aqui. Mas isto é a posição sentado no lugar da frente e estou aqui. Vejam como isto é um erro absurdo na concepção da Audi. Não consigo perceber porque é que meteram isto aqui. Olhem só para isto. Uma viagem daqui, uma viagem, até uma viagenzinha uma viagem vá de 1 metro. E vejam lá o interesse disto. Para que é que serve isto aqui? Para quê? Eu vou passar aqui para este lado, porque eu tenho o banco do passageiro chegado mais para a frente. Aqui, que viagem luxuosa aqui. Uma maravilha. Um erro gigantesco da parte da Audi. Acho que estão de acordo comigo e isto não faz sentido nenhum. Por isso é que nós, a maior parte dos proprietários de Audi TTs, metemos a famosa barra e tiramos os bancos, porque eles estão aqui mesmo só para pôr casacos, basicamente. Por isso não serve nada. Isto não faz sentido nenhum. Vamos passar ao segundo erro. Espetacular. Segundo erro é o peso do carro. Tem demasiado peso para um desportivo, que é suposto o conceito do carro era um desportivo, tem demasiado peso. Como são carros antigos, é tudo, a maior parte não é como hoje em dia, que é só fibras. Antigamente era só chapa e hoje em dia é tudo fibras, daí que fazem os carros mais leves. O chassi também é um chassi ainda antigo, com alumínio e ferro, hoje em dia são quase todos em alumínio. Esse também é um erro descomunal da Audi, porque estraga a relação peso-potência do carro. Estes carros não são carros que têm muitos cavalos, têm muitos cavalos para a altura, sim, mas a relação que tem entre o peso e a potência é demasiado baixo devido ao peso que têm. São carros que têm 1400, 1500 kg de origem, alguns até têm mais, devido a rádios, esse tipo de coisas todas. Quando um desportivo da altura, os concorrentes da altura, tinham 1200, 1300 kg e aproximadamente com a mesma cavalagem. Por isso, o peso destes carros foi um erro brutal da Audi. Não deviam ter feito um carro com tanto peso, partindo do princípio que é um desportivo. O carro não devia ter mais que 1300 kg, 1250 kg, com
com a média de 200 cavalos. Este não é o caso, porque eu já lhe tirei aproximadamente 100 kg, por isso a relação peso-potência já está muito melhor. O peso destes carros foi um erro da Audi. É um carro muito maçudo, muito maçudo. É um carro que tem um peso relativamente alto. Esse foi o segundo erro. O terceiro erro da Audi foi, que isto também está ligado ao peso do carro, é os travões do carro. A Audi podia ter investido muito mais num sistema de travagem em condições para um carro tão pesado como são os Audi TTs 8N. Porquê? Porque, apesar de ter uns travões de um tamanho considerável à frente, são uns discos 312, atrás, como podem ver, tem discos os chamados CDs, que são minúsculos, mas esse nem é o problema, porque o tamanho dos discos é considerável. Eu, neste aqui, já fiz um upgrade aos travões. Os travões da frente são da Brembo, com os tamanhos originais, que já ajuda bastante, mas o erro grave foi que meteram umas pinças flutuantes, pinças de travão flutuantes, que são pinças de um pistão, ainda por cima. A versão 3200 V6 tem umas pinças flutuantes também, mas são de 2 pistões, ou seja, é um bocadinho melhor. Mas mesmo assim, pinças flutuantes, travões, pinças flutuantes não prestam, ponto final. Estes travões são os travões moles, são os travões que fazem fading, são os travões que, devido também aos 1500 kg que estes carros têm, vamos numa autoestrada a 120, travamos, precisa de 14 anos até parar. 14 anos até parar. Se forem ver, a Audi é uma marca que não usa muito travões da Brembo, por isso meteram esta cagada, que isto é uma cagada de travões que não ajuda. Apesar de serem travões maus, o carro é pesado e são travões que são travões que são abrandadores. Quarto erro é: os Audi TTs não têm teto de abrir, não sei porquê. Era um extra que podia ser de origem, visto que é um desportivo. Tudo bem, existe o Roadster também, mas o Roadster já lá vamos. Eu também vou dizer qual é o erro grave que fizeram no Roadster. No Coupé foi o teto de abrir, não puseram teto de abrir, nem sequer manual. Podiam pôr um tetozinho de abrir, ficava muito mais, dava jeito. Os tetos de abrir dão jeito, há quem não goste, mas eu acho que foi um erro, partindo do princípio que o conceito era um desportivo. Acho que dava um jeito, dá para apanhar um solzinho. Depois, se querias teto de abrir, compramos um Roadster. Sim, é verdade, existe o Roadster, mas o Roadster também tem um problema, que o Coupé não tem teto de abrir e o Roadster tem um erro também grave, que é a capota em lona. Capotas em lona é um problema, devido a invejas, uma naifada, lá vai a capota, e uma capota em lona é extremamente cara. Havia o SLK, haviam carros mais ou menos do mesmo ano, mais ou menos os concorrentes, e já tinham capotas metálicas. Sim, existe o AirTop para o Roadster, mas não é a mesma coisa. O AirTop não é uma capota, não é um descapotável. Um AirTop tem que se tirar à mão e pôr à mão, e não se pode fazer no meio da rua, numa viagem qualquer, porque não dá para andar lá com o AirTop. Foi um erro que eu acho que a Audi cometeu, gravíssimo também, mas compreende-se por causa dos preços das coisas. Uma capota metálica ia custar muito mais cara à Audi, o carro ia aumentar o preço do carro, fazia com que ele não fosse tão vendido como foi. O quinto erro é aqui no motor. O quinto erro que a Audi cometeu foi não ter posto o famoso motor de 5 cilindros. Isso é que deviam ter posto aqui no Audi TT, o famoso 5 cilindros da Audi. Isso é que era obra. Mas, estou a brincar, mas aqui no motor, o 1800 Turbo 20 válvulas é um motor bastante sólido, é bastante famoso no mundo automóvel, mas os componentes do motor são de fraca qualidade. Eu acho que é um erro grave que a Audi cometeu na concepção do TT, que é os componentes do motor. E são motores que têm várias pecinhas frágeis, como eu já fiz um vídeo sobre os problemas comuns, aliás, 2 vídeos sobre os problemas comuns, estão no canal, estão a aparecer aqui na etiqueta. Podem ver esse vídeo que fala sobre os problemas comuns que este carro tem, problemas que acontecem a uma boa parte das pessoas devido ao facto da Audi ter cometido o erro grave de pôr componentes de má qualidade no carro. Este foi o quinto erro. O sexto erro é ali no habitáculo, o volante. Isto é um carro desportivo, não pode ter um volante de caminhonete. Essa é um erro que a Audi cometeu. O volante dos Audi TTs é muito grande, digam o que disserem, são volantes muito grandes. Nem sequer é direito. Na altura já havia volantes direitos por baixo
e muito mais pequenos. Isto é um carro desportivo, os carros desportivos querem-se com o volante pequeno. Eu vou entrar no carro, tenho que fazer alguma ginástica, porque estes bancos assim o exigem, mas mesmo com os bancos de origem, torna-se um volante muito grande, é um volante muito grande para manobrar parado, torna-se muito volante de caminhonete, volante de caminhão, um volante gigantesco que tem várias regulações, isso é fixe, mas foi um erro da Audi não terem posto um volante desportivo. Sim, ok, é um volante de 3 braços, mas é um volante com um diâmetro muito grande e é um erro da Audi. Isto era um carro desportivo, o volante devia ser muito mais pequeno. É um carro desportivo, tem que ter o volante pequeno. Ponto final. Foi um erro da Audi. Volante de carrinha. Isto é um volante de carrinha. É muito grande. Eu sei que há muita gente a pôr volantes mais pequenos, precisamente por isso, porque a Audi cometeu o erro de pôr um volante gigantesco neste carro. O sétimo erro que a Audi cometeu foi que era tudo extras neste carro. Não tinha Sport Cops, havia uns Sport Cops, mas eram extra. Tinha apenas estas duas coisas ridículas aqui, que não seguram copos nenhuns. Havia encostos de braço que eram extra. Havia o GPS também, era à parte. Havia o Cruise Control, era à parte. Havia o sistema Bose, era à parte. O alarme era um extra também. Havia alguns que tinham o aparelho para o telemóvel, era um extra. Havia o rádio de CDs, que depois já saía de série mais tarde. Era tudo coisas, era tudo extras. Saíam basicamente com bancos normais, muito simples, bancos aquecidos. Quase todos tinham, mas era um extra na altura. Depois deixou de ser. Para mim foi um erro grave. Vinha, apesar de Audi, que é uma marca prestigiosa, de luxo, tinha que trazer coisas luxuosas. O carro em si é luxuoso, os materiais são bons, mas não trazia extras quase nenhuns. Trazia muitos poucos extras. Era tudo à parte, era tudo a pagar, tudo a doer. Estes foram os 7 erros que a Audi cometeu na concepção do Audi TT. Se achares que cometeram mais erros, deixa-me aqui nos comentários. Espero que tenhas gostado do vídeo. Obrigado por teres assistido. Não te esqueças de te inscrever no canal. Deixa o teu like também. Ativa o sininho das notificações para estares a par de todas as novidades aqui do canal. A gente vê-se no próximo vídeo. Até lá. Tchau.